Oi, gente, eu sou o Darcio Cavallini, eu sou o criador das terapias quantiônicas e quero contar uma história para vocês muito interessante. No ano 2014, 2015, por aí, eu com uma equipe, fui convidado a fazer um trabalho no Hospital das Clínicas em São Paulo, que é a USP, O Hospital das Clínicas São Paulo é referência. E lá tem o setor de psiquiatria, e no quarto andar, porque são prédios enormes, é o Hospital Dia. Porque hoje em dia já não se faz mais internação como se fazia antigamente. Antigamente existia o Complexo Juqueri, por exemplo, onde também eu fiz um trabalho interessante. E as pessoas moravam lá dentro. O Juqueri era uma grande fazenda, até hoje um complexo, uma coisa muito grande. E tinha lá pacientes internados há 30 anos, 40 anos, perdia a família, enfim. E ficava perdido porque não tinha o que fazer, Não tinha tratamento para recuperar a pessoa. Ou seja, tornar essa pessoa útil para a sociedade de novo, eram considerados então na época os loucos. Hoje, politicamente correta, você não pode mais nem falar isso. Eu acho isso muito engraçado. Enfim, mas continua o mesmo problema, porque a medicina consegue usar somente a medicação, que tem como ferramenta para fazer os tratamentos da área da psiquiatria em especial. E é muito bom, eu não sou contra, porque a medicação evita as crises agudas, Evita aquelas cartazes que a pessoa perde o controle totalmente. Mas tem um problema, que como não tem outra ferramenta, ficam usando só medicação. Existe um problema, porque o corpo vai se adaptando, E chega um momento que você toma aquela medicação todos os dias, dependendo de cada caso, mas todos nós chegamos a um momento que a medicação satura, ela não faz mais efeito. E aí você precisa aplicar drogas mais fortes, mais potentes, e vai trocando a droga cada vez mais forte, mais intensas, E chega um momento em que o teu corpo não vive mais sem a droga, porque é assim que funciona. Da mesma forma que é o alcoolismo, que é a droga ilícita, Isso aí também é a mesma coisa. E o pior é que não tem uma saída, não existe possibilidade de a medicina, com o que tem hoje de ferramenta, garantir a cura desses processos. E eu sinto a frustração dos médicos na área da psiquiatria, porque, você se forma, você estuda 6 anos, mais 3 anos de residência, porque na psiquiatria são 3 anos de residência, você faz um monte de coisa e tal. É caro pra caramba a faculdade, E para você não ter condição de curar nenhum paciente, é frustrante. Porque se você vai ser médico, o primeiro objetivo da sua vida é ajudar o próximo, com certeza. E eu fui convidado a fazer um trabalho pela diretoria lá, E eu fui lá fazer esse trabalho, nós ficamos fazendo os trabalhos, a gente ia lá uma vez por semana e fazia as práticas que a gente faz, que são práticas que não são invasivas. Por exemplo, uma prática que a gente faz um tipo de cirurgia espiritual que parece um passe mediúnico, você está impondo a mão. Mas não muda nada, não agride nada, não tem incorporação, não tem nada disso. Porque eu trabalho com a espiritualidade sem religião, sem dogmas, Eu desenvolvi um protocolo através da física quântica quando eu conheci o CID F44.3, que a doença está lá desde 1998, na Organização Mundial da Saúde, que a doença é possessão espiritual. A partir disso, eu comecei a pesquisar, comecei a desenvolver algumas técnicas, fui recebendo orientação do plano espiritual e acabei desenvolvendo o protocolo que eu faço hoje.
E foi muito interessante que na época, eu me lembro, que tinha um senhor, senhor dos seus 70 e poucos anos, né? Quer dizer, mas um senhor derrubado, porque eu tenho 77 e não me considero um senhor, não. Desculpa a brincadeira. E ele tinha um processo que para ele caminhar era difícil, porque ele tremia tudo, ele não tinha controle sobre o seu corpo, ele tremia todo, né? E para a primeira vez que a gente foi fazer um tratamento nele, ele ficou meio ressabiado e tal, né? Normal, porque as pessoas acham que a gente é macumbeiro, né? Coisa diferente é macumbeiro. Enfim, aí fizemos o procedimento com ele, levou uma meia hora, né? E ele saiu, levantou da cadeira, do normal, sem tremer. Nossa, ele ficou maravilhado, né? Ele ficou maravilhado. E aí ele não perdia uma sessão, porque a gente ia lá toda sexta-feira, né? E era muito interessante, porque ele chegava tremendo, né? Apoiado, porque ele não conseguia andar sozinho, né? Ele sentava na cadeira, 5 minutos ele levantava e saía beijando todas as moças da equipe. Bem safadinho, velho, né? Mas também ele não ia além disso, né? Então fazer um tratamento e a pessoa se curar, porque o médico, a gente, Jesus, ninguém cura ninguém. É você que se cura, né? Porque você tem um processo que você instalou no seu sistema mental, né? Que é a forma de agir, são suas crenças limitantes, seus paradigmas. E você aprendeu isso na educação, você não nasceu com isso. Foi imposto para você, que está totalmente fora do seu programa de vida. Então você vai colocando isso. Como você vai colocando? Criando traumas. Cada conflito que você faz, uma simples frase, todo dia, isso vai se acumulando e chega uma hora que você perde o controle sobre o seu sistema mental. É assim que reage. E isso atua no seu sistema emocional e acaba prejudicando o seu corpo físico. Então, é muito simples de entender isso. O Código Internacional de Doenças, né, que é o item F44.3, está lá a doença possessão espiritual, ou seja, o entendimento é que você, o seu corpo está de posse por um outro espírito. Mas não é que o espírito entra dentro do seu corpo, não é assim, é sistema de telepatia. Porque a medicina acredita que a mente está no cérebro, e não está assim. A mente faz parte do nosso corpo astral, que é a parte espiritual, que faz parte do nosso condomínio, corpo físico, e que comanda esse corpo físico. Então, quando você faz essa mudança, nós somos um campo de energia que vibra num determinado padrão, como uma rádio, como uma televisão, sinal por onda, né? Tem um sinal específico. Todas as vezes que esse sinal sofre uma interferência, o sinal da TV cai, o rádio não sei o quê, o celular, né? Por quê? Porque entrou uma interferência. No seu caso, são as interferências telúricas, né, da energia da Terra ou de estranhos que acabam invadindo o seu território. E aí você fica refém. Por que fica refém? Porque você foi criando essa situação em você. Então é muito simples de resolver quando você se propõe a trabalhar isso e fazer algum procedimento que você possa e você queira, do fundo da sua alma, sair disso. Então aí não pode ter preconceitos, não pode ter crenças limitantes, né? E fazer os tratamentos que a gente indica, que não são invasivos, mas o cliente tem que fazer a parte dele. A gente não faz milagre, não é assim que eu vou dar um estalo de dedo e você muda a sua vida. Não é assim, você tem que fazer a sua parte. Por quê? Porque você é dono da sua energia vital. Cada um de nós temos nosso campo de energia vital. Sem essa energia vital, nosso corpo morre, simples assim, né? Então, cada vez que você cria um trauma, você bloqueia um campo de energia. Isso vai se acumulando, até que chega um momento que você não tem mais poder sobre si mesmo. E como é esse trauma? É muito simples de entender. Tudo que a gente deseja, tudo que a gente cria, e nós somos criadores. Você quer construir uma casa, um novo emprego, um novo relacionamento, tudo começa pelo teu sentimento.
Então, vou construir uma casa. Você sabe aqui dentro que casa que você quer, o seu desejo. Ah, tantos de sala, tantos dormitórios, você já tem ela aqui. Aí você vai pensar nesse seu desejo para elaborar como construir essa casa. E aí na terceira dimensão, com as mãos, você materializa a casa. E assim funciona para qualquer sentimento. Então eu tenho um desejo enorme de fazer uma coisa X. Então eu criei esse desejo aqui. E essa energia que funciona aqui é de quinta dimensão, que é uma energia chamada táquions, que funciona 27 vezes mais rápido que o seu pensamento. Então você cria aqui 27 vezes depois, vai chegar no seu cérebro para elaborar como é que eu vou fazer isso. Mas chega aqui no seu cérebro, é proibido, é pecado por causa da religião, por causa da sociedade, porque é proibido. E você se frustra, você se frustrou, você não materializa, você cria um bloquinho de energia. E esses bloquinhos de energia viram pedras mesmo no seu sistema emocional. São miasmas, formas, pensamentos que vão se acumulando no seu sistema. E aí chega um momento que acumulou tanto que você não tem mais como fazer. Aí com a nossa ajuda e o nosso tratamento, o protocolo desenvolvido, muito simples de entender, muito fácil de fazer. Quando você deseja, nós passamos para você alguns exercícios para você fazer. Ah, mas não é exercício de sair correndo feito um maluco, não é nada disso. São exercícios muito simples de fazer, que qualquer um pode fazer. Por que esses exercícios são importantes você fazer? Porque foi você que colocou esse trauma em você. Com a sua energia vital, que foi bloqueada pelo seu pensamento, a pedra está aí, é tua. Então, só a sua energia vital pode, com facilidade, desbloquear isso. Claro, você vai, por exemplo, você tem depressão, esquizofrenia, essas coisas todas, você vai num centro espírita tomar um passe, você melhora, mas não resolve. Por quê? Porque tem que fazer esse trabalho, no fundo, de acompanhamento, que você consegue, e através do nosso trabalho é muito simples de fazer. A gente te orienta, você pratica os exercícios e você volta a ser uma pessoa comum. Existem casos de pessoas que tomavam medicação controlada há mais de 30 anos, que em 30, 40 dias se resolve e voltam a ser pessoas felizes. Quer ser também? Nos procure.